Agora eu vou passar a palavra para o nosso querido doutor Rodrigo Borges Valadão. Ele é procurador de Estado, como todos sabem, mestre em Teoria do Estado e Direito Constitucional pela PUC, doutor em Teoria do Direito pela Universidade de Freiburg. É pela de Freiburg, né, Valadão, para me facilitar a pronúncia. E mestrando em Privacidade e Cibersegurança pela Universidade de Maastricht, lá na Holanda. Agradeço, Valadão, vou passar a palavra para você. Obrigado, Fernando. Obrigado, professor Luiz. É uma honra estar aqui nesse evento, enfim, falando sobre algo que eu gosto. Não apenas Kelsen, mas teoria e filosofia jurídica alemã, principalmente aí esse século XVIII, XIX, XX, é algo que eu me dedico bastante e algo que sempre me alegra falar. Fernando, obrigado pelo convite. Deixar aqui o agradecimento à ESAP também pela participação. Bom, o Fernando aqui já falou quem eu sou. Tá? Esse daqui é o meu QR Code para o LinkedIn. Quem quiser me adicionar aí, por favor, é só tirar uma foto desse QR Code e me adicionar no LinkedIn. Vai ser um prazer a gente trocar ideia. Eu vou trazer aqui um pouco para vocês, né, tentar falar aqui sobre o que eu preparei para vocês, para ser mais exato. A influência de Kant, e não apenas de Kant, mas do neocantismo, e aí a gente vai daqui a pouco ver exatamente o que é esse neocantismo, na teoria e na filosofia do direito. Tá? Kant foi, há quem diga que toda filosofia se converge para Kant e depois sai de Kant, né? Ou seja, é um autor que realmente, não apenas da filosofia do direito, mas, enfim, todo conhecimento produzido pela humanidade, de certa forma, ele chega até Kant, é metabolizado e é devolvido né, por várias linhas, várias subdivisões. Eu tendo a concordar com isso, tal como Hegel, talvez Kant tenha sido um daqueles filósofos que realmente lançou a pedra fundamental, não apenas de uma forma de pensamento, mas de várias formas de pensamento. E o que eu quero trazer para vocês aqui, claro, dentro das minhas limitações, é tentar falar o mais próximo possível do que é realmente entendido por Kant ou neocantismo, ou mais especificamente, e aí é o que eu vou tentar me debruçar mais tempo, nos teóricos do direito que foram beber os principais filósofos e teóricos do direito alemão que foram buscar suas referências em Kant, tá? Que seriam Gustav Radbruch e o Kelsen. E aqui é uma brincadeira que eu costumo falar, né, fazer sempre que eu apresento alguma coisa sobre direito alemão, para demonstrar que, na verdade, que a gente é apresentado sobre o direito alemão, sobre a teoria do direito alemão, geralmente não passa ali muitas vezes não passa de uma mera caricatura, de um mero esboço da obra realmente completa. É lógico que existem vários problemas que aí independem da pessoa que está falando ou lendo, enfim, tem toda uma questão de acesso à língua original, acesso aos debates originais que se travavam na época, acesso à mentalidade do povo da época. Então, assim, é muito normal que a gente leia, por exemplo, hoje Kant, né, numa tradução em português. Enfim, a gente não vai ter acesso às sutilezas semânticas da obra de Kant, a gente não vai ter acesso as relações intrínsecas, né, ou extrínsecas que Kant tinha ao seu redor, a mentalidade do povo alemão daquela época. Então, a gente acaba, muitas vezes, criando uma segunda obra. Né? Na verdade, quando a gente faz... É um problema sempre da importação de conhecimento. Sempre alguma coisa se perde nessa transmissão, o que em alguma medida é normal, mas em alguma medida também tem um quê às vezes, de preguiça intelectual. Eu quero tentar não recair nisso. Tá? Por mais que, claro, eu tenha minhas limitações em Kant, eu não sou um especialista em Kant, longe disso, nem um especialista em neocantismo, também longe disso, mas o que eu quero trazer aqui para vocês é que vocês entendam que os teóricos e os juristas, né, os juristas alemães, eles precisam de uma base para construir o seu pensamento. E essa base está na filosofia. Tá? É lógico que quando a gente começar a ver algumas coisas aqui mais específicas de Kant ou do neocantismo, é claro que eu vou usar apenas o básico que permita o meu argumento avançar. Mas eu espero que não fique, que eu não traga, enfim, que vocês consigam acompanhar, que a gente consiga ter um momento proveitoso. Bom, em primeiro lugar, e o professor já falou isso, Kant é um pensador fundamental para o liberalismo. Né? Kant surge ali no século XVII, século XVIII, eu minto, aquele momento ali das grandes revoluções liberais, a burguesia ali começando a desenvolver o seu poderio, colocando em xeque a forma aristocrata, o ancien regime, né, o regime antigo, como que se estruturava
a vida em castas, né, a sociedade em castas, nobreza, clero, né, os famosos 3 estados. Kant é um pensador fundamental nesse movimento, né? O que Kant vai ser, de certa forma, ele vai ser o grande teórico, filósofo desse novo pensamento liberal. Tá? E quando eu falo aqui em pensamento liberal, a gente tem que tomar cuidado, né? Normalmente, quando a gente no Brasil fala de liberalismo, a gente pensa em neoliberalismo, que é uma bobagem, né? O liberalismo como uma forma de organização de Estado, de compreensão do papel do ser humano na sociedade, ele é mais amplo, admite aí vertentes mais à direita, mais à esquerda, mas que a gente tem que entender que liberalismo é como uma alternativa ao assente regime, que surge ali na esteira das revoluções liberais. O que começa a surgir, ruir, principalmente nesse momento da história, é uma base específica de organização da sociedade, onde o ser humano é visto como um mero organismo do todo, né? Onde todo o ser humano ele deve servir à sociedade, em última instância, até mesmo a Deus. Essa forma de organização organicista estava começando a ruir, né, em prol de uma organização mais atomista, ou seja, centrada no indivíduo, centrado no sujeito. Kant ele vai ser o grande teórico, né, o grande filósofo que vai trazer aí a construção de como uma sociedade pode ser construída a partir do indivíduo, né? Tanto que a ideia de autonomia individual, a ideia de autônomos, ou seja, criar a sua própria regra, né, criar a regra para a sua própria vida e não algo necessariamente dado por Deus ou por um Estado, enfim. Kant está exatamente o cara que está ali conseguindo catalisar esse momento e criar toda uma filosofia que embasa essa nova forma de enxergar o Estado e a relação do indivíduo com a sociedade. E o principal aqui é o que Kant vai introduzir de uma forma muito forte, e aí talvez seria até melhor o professor, no final, se ele quisesse falar alguma coisa, com certeza vai falar melhor do que eu, essa distinção entre sujeito e objeto, né? Ou seja, toda dificuldade, tudo que se apresenta ali naquele momento é uma tentativa de uma construção de uma ciência, e a gente tem que tomar cuidado, quando a gente fala em ciência, a palavra alemã para ciência é Wissenschaft, que não significa ciência como a gente no Brasil entende como ciência. Wissenschaft, a palavra mais próxima da tradução seria conhecimento. Só que olha só que legal, quando a gente fala Wissenschaft na Alemanha, e há toda uma tradição, principalmente de um pensamento idealista, com Hegel, né, que era uma ciência intuitiva, era uma ciência onde os sentidos, onde a intuição tinha um papel fundamental no conhecimento do objeto. Não havia essa divisão entre sujeito e objeto, ou seja, a própria experiência do sujeito com o objeto era uma coisa um pouco espiritual, tanto que a expressão para ciências sociais na Alemanha é Geisteswissenschaft, ou seja, ciências do espírito. Tinha toda uma tradição no idealismo alemão, tá, que levava essa ideia de ciência como uma ideia um pouco idealista, metafísica, e Kant é o cara que começa a fazer essa ruptura dentro do pensamento alemão. Se a gente vai entender a concepção de ciência, principalmente na Inglaterra, na França, é uma ciência mais empírica, é uma ideia de uma ciência que ela não liga tanto para a subjetividade. O que ela tenta fazer é criar condições para que o conhecimento seja tido como válido, o conhecimento objetivo. Então, é nesse momento que as ciências, principalmente as ciências naturais, estão tendo um desenvolvimento absurdamente espetacular, com novos métodos, com uma nova forma de produzir conhecimento. Está acontecendo, né, na Europa como um todo. Kant é o cara que, na Alemanha, vai tentar fazer uma modificação da ideia de ciência, né, de Wissenschaft. Ele vai tentar introduzir esses elementos mais, digamos, mais objetivos na ciência. Então, Kant é um cara que vai fazer... Ele é fundamental nesse movimento entre distinção do sujeito-objeto, que, em última análise, é fundamental para essa concepção de autonomia individual e como base da nova organização social centrada no indivíduo, né? O que Kant vai fazer, então, é uma filosofia crítica, ou seja, crítica não no sentido de ficar apontando os defeitos das coisas, mas uma filosofia crítica como uma filosofia que consiga apontar elementos para que a gente consiga saber se os nossos julgamentos, seja de fato ou seja de valor, são julgamentos que a gente pode dizer como válidos ou verdadeiros,
ou se são apenas intuições não testadas. Toda a filosofia de Kant, e aí, claro, ela vai se desdobrar em filosofia teórica, filosofia prática, enfim, ela vai partir dessa necessidade, né? A ideia da filosofia crítica é exatamente superar uma filosofia idealista e criar uma filosofia que consiga demonstrar quais são os critérios para a validade dos julgamentos de fato e para os julgamentos morais. E aí Kant vai fazer a grande divisão da obra dele, que, claro, quando o professor provavelmente vai me corrigir ou vai trazer aqui alguns detalhes que vão complicar isso, né? Aqui, claro, eu estou fazendo aqui um conhecimento bem pé no chão que permita apenas a gente desenvolver o nosso pensamento na área da filosofia do direito. Ele vai estipular a divisão entre a razão pura e a razão prática. O que seria cada uma dessas ideias, dessa razão? O que seria a razão pura? Sendo muito resumido, correndo o risco de ser impreciso, por exemplo, a gente pode dizer se esse computador que eu estou aqui usando para fazer essa transmissão existe ou não. Ou seja, existem condições de conhecimento, de julgamento que eu possa declarar, que essa minha declaração possa ser tida como verdade, mas não apenas tida e entendida como verdade, mas provada como verdade. Essa afirmação que eu fiz, que esse meu computador existe, ou seja, é algo que tem... O meu computador é algo que existe no espaço e no tempo, ele tem determinada propriedade, que ele é de ferro e não de papel, ou seja, quais são as condições da razão pura? A razão destinada apenas ao objeto, né, que tenta, o sujeito que apenas tenta conhecer o objeto. Então, a razão pura é a esfera do ser, né? Como que eu consigo declarar, como que eu consigo provar a existência do ser, a partir de critérios objetivos e válidos intersubjetivamente. De outro lado, a razão prática, ela não visa responder se as coisas existem ou não. De forma muito reduzida, ou até, de certa forma, caricaturarizada, enfim, me perdoem a palavra, a ideia da razão prática é demonstrar sobre o que deve ser feito com determinadas coisas, ou seja, uma dimensão ideal da vida do ser humano. O que eu devo fazer com esse meu computador? Eu devo usá-lo para o meu trabalho? Devo vendê-lo e dar o produto da venda para as crianças carentes? Ou seja, se vocês forem analisar, a razão prática ela tem uma conotação moral, ela tem uma conotação de julgamento moral, estético, do belo, do justo, coisa que a razão pura não tem. A razão pura ela tem apenas uma tendência, ela é dirigida apenas à declaração do ser como ele é, do ser se ele existe. A razão prática ela tem essa dimensão do dever ser, como as coisas devem ser, né? E aí, o que Kant vai fazer, eu acho fundamental a gente trazer aqui, isso vai ter uma importância muito grande, principalmente para Kelsen, né? É que ele vai fazer a transferência das questões de justiça, né? É lógico que a ideia, né, deu branco aqui agora, a ideia do imperativo categórico, né? Ou seja, que o homem é o senhor ali da sua conduta, enfim. É claro que Kant vai construir uma filosofia moral, e eu não estou negando isso aqui de forma nenhuma. Mas a filosofia moral, a ideia da justiça na filosofia moral, ela é baseada no critério que o homem não pode ser reduzido a um meio para uma finalidade, ou seja, o homem é um fim em si mesmo. Já a filosofia do direito kantiana, ela é baseada numa outra ideia, né? O que a filosofia do direito kantiana inaugura é a ideia do ser humano como ser autônomo, ou seja, do ser que é capaz de criar as suas próprias normas. E olha só que curioso, a partir do momento que a estrutura do direito, né, a organização do direito na obra de Kant tem um desvio, né, a base dela deixa de ser a filosofia moral, ou seja, a dignidade humana, nesse sentido de que o ser humano é um fim em si mesmo, ele transfere a estrutura do direito, né? Ou seja, a ideia do homem medida de todas as coisas, blá, 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 continua sendo uma medida da sua filosofia moral, do seu ser. Mas quando a gente está falando em constituir uma sociedade, tem uma outra dimensão dessa dignidade humana que é mais importante para a filosofia do direito do que para a filosofia em geral, que é exatamente essa ideia de autonomia, dessa capacidade do ser humano de criar suas próprias regras. E aí, como vocês vão ver, isso vai ter uma repercussão imensa, já dá para a gente intuir daqui, na própria construção da ideia de democracia liberal. Ou seja, o que é a democracia, senão o regime onde o homem cria as próprias regras a qual ele é submetido? Então, esse deslocamento
no estudo do direito, da filosofia moral para a filosofia do direito, ou seja, da dignidade humana como a fórmula objeto para a fórmula da autonomia, vai ter um impacto fundamental, não apenas nos juristas alemães do século XIX, do século XX, mas na ciência política em geral, né? O que acontece é o seguinte: Kant ele escreve lá na Alemanha no século XVIII, só que na Alemanha, enquanto as revoluções liberais corriam a toda no século XVIII, na França, na Inglaterra e nos Estados Unidos, na Alemanha não foi bem assim, né? Todo o século XIX na Alemanha não foi um século de Kant, embora Kant tenha escrito ali suas obras seminais 1760, 1780, 60, o professor também pode me corrigir, Kant não teve uma repercussão tão grande na Alemanha. Quando a gente vai analisar todo o século XIX, né, na verdade, a Alemanha, o século XIX é um século de Hegel na Alemanha. Por quê? Porque o liberalismo ele não chega na Alemanha com a mesma força e no mesmo momento que chega nos outros países. Eu costumo dar um exemplo, né? Quando a gente pega só a cidade de Londres, em 1848, queimava mais carvão do que toda a Alemanha, ou seja, a Alemanha era um país agrícola, a Alemanha era um país de camponeses, era um país que não estava desindustrializado. Então, essas ideias do liberalismo, essas ideias da Revolução Francesa, eram tidas como ideias estrangeiras, como ideias que não se submetiam à necessidade do povo alemão. E a gente começa a entender o papel de Hegel, do historicismo, né? Ou seja, na tentativa de encontrar a razão de ser da Alemanha, a alma alemã, né? A essência do povo alemão na tradição, nos costumes. Então, o que acontece é que o liberalismo ele sofre para entrar na Alemanha. Todo o século XIX, o que há na Alemanha, na verdade, é uma contra-revolução conservadora. Todos esses movimentos liberais, essa ideia de abolição das estruturas, né, de classes, de modernização do Estado, são muito freadas na Alemanha. Romantismo, idealismo, a valorização da intuição, dos grandes heróis do passado, Guilherme Tell, enfim, toda essa ideia, toda essa idealização de um passado na Alemanha é muito forte no século XIX. E aí Hegel, né, vai fazer a sua crítica a Kant, é um dos pais ali da ideia do historicismo alemão, ou seja, resumindo aqui em miúdos, né, o que Hegel vai tentar fazer é uma filosofia capaz de compreender discursivamente o absoluto. Hegel não vai usar essa distinção kantiana entre separação entre o objeto e o sujeito. Ele é uma filosofia mais holística, mais tentando exatamente superar essa cisão liberal kantiana. Então, basicamente, o que há, se não uma distinção, talvez eu tenha usado aqui o termo muito forte, mas pelo menos há certamente em Hegel uma relativização das noções da distinção entre sujeito e objeto. E aí, o que acontece ali no final do século XIX e início do século XX? Né? E aí, realmente, embora, como vocês viram aqui comigo, o liberalismo é um fenômeno tardio na Alemanha, esse liberalismo começa a chegar, as mudanças começam a ser feitas, a modernização aos trancos e barrancos começam a entrar na Alemanha, e Kant é um pouco meio que recuperado no final do século XIX para o início do século XX. Há todo um movimento filosófico de retorno a Kant. Tá? Começa a se verificar que a intuição defendida ali por essa filosofia mais idealista não produzia conhecimento verificável ou confiável. Começou a se perceber a necessidade da recuperação de uma atividade filosófica como uma reflexão crítica acerca das condições que tornavam o conhecimento válido. A razão, então, volta a ser apresentada, estabelecida como a única forma possível de pensar a ciência, ou seja, e aí a ciência nesse conceito um pouco mais anglo-saxão, né, ligado a experimentos, a verificação, a algo menos ideal. O que a gente começa a ver de novo, né, entrando aqui com esse resgate de Kant, é exatamente a separação entre o ser e o dever ser, né? Algo que o idealismo não fazia, como que a sociedade como a sociedade deveria ser, como as coisas são, como as coisas deveriam ser. O idealismo tinha um pouco de uma mistura sobre esses conceitos, exatamente porque eles não adotavam, na mesma medida que a filosofia kantiana, a separação entre sujeito e objeto. O que se instaura
com o neocantismo, com esse retorno a Kant no final do século XIX, início do século XX, é o que a gente chama de dualismo metodológico, ou seja, essas categorias, ser e dever ser, são duas categorias fundamentais, não apenas do pensamento humano, mas da própria percepção da realidade que os homens têm da realidade. Então, uma coisa é dizer, como eu falei anteriormente, como o meu computador é. O meu computador ele existe, quais são as propriedades desse computador que diferem o meu computador de uma folha de papel ou de um cachorro, enfim, qual a diferença? O ser ele tem algumas propriedades que eu posso afirmar dentro de um conjunto de conhecimento, eu posso afirmar que ele existe e você, como um outro sujeito, pode, compartilhando da mesma metodologia que eu, chegar à mesma conclusão objetivamente, correta, digamos assim, que aquele objeto realmente existe. De outro lado, as questões morais ou estéticas, né, são questões relativas ao dever ser, ou seja, como que eu devo usar o meu computador, eu devo gastar meu dinheiro fazendo uma cirurgia plástica ou doando para a caridade, enfim, são coisas que dizem mais respeito a essa dimensão ideal que a gente não pode negar que existe no pensamento humano. E esse dualismo metodológico, aqui a gente começa a entrar especificamente no que interessa para a gente na filosofia do direito, vai gerar, né, essa relação do ser e do dever ser, ou seja, da filosofia prática e da filosofia teórica de um lado, da filosofia prática de Kant, vai gerar uma distinção entre duas escolas. Duas escolas kantianas vão surgir na Alemanha, cada uma apontando para uma direção e cada uma delas vai ter o desenvolvimento filosófico no momento posterior. A primeira é a escola de Baden. A escola de Baden, basicamente, ela enfatizava o papel da cultura e dos valores, ou seja, ela centrava a sua observação especificamente na razão prática de Kant. Ela não estava muito interessada na filosofia pura kantiana. Quando eu falo que não está muito interessada, não significa que ela não estivesse interessada. Apenas é que a ênfase dos estudos e da observação da escola de Baden era a questão dos valores, da prática, do dever ser, ou seja, desse segundo momento da razão kantiana. Então, basicamente, o que eles tentavam desenvolver era a razão prática, né? Era uma filosofia orientada por valores, ou seja, uma filosofia que pressupunha que esses valores morais, éticos e estéticos, eles existem, e que esses valores, de certa medida, podem ser universalmente válidos ou não, mas eles podem ser válidos, né? Principalmente, e aí é a questão mais importante, esses valores poderiam ser racionalmente descritos e fundamentados, ou seja, a análise, a detecção e o compartilhamento desses valores seria um atributo da razão, ou seja, a razão livre poderia identificar os valores, dizer se eles são válidos ou não e orientar exatamente a relação humana como sendo valores imputáveis a todos os sujeitos, a todas as pessoas, exatamente porque eles são um mero atributo da razão, nesse caso, da razão prática. Os principais representantes da filosofia do direito dessa tradição da Escola de Baden vão ser Gustav Hadbrook e Robert Alexy. E aí vamos falar um pouquinho do Gustav Hadbrook. Tá? Ele foi, certamente, o principal representante do neocantismo de Baden na filosofia do direito. Segundo o Hadbrook, os fatos acontecem na natureza, ou seja, uma folha cai, é um evento da natureza. Todavia, os valores não acontecem na natureza, eles acontecem na sociedade. Um cachorro, por exemplo, não teria a capacidade de compartilhar valores. Então, apenas uma sociedade humana de pessoas que têm uma razão prática, que consigam identificar aquelas pretensões de verdade como algo cognoscível, apenas esses sujeitos conseguiriam entender o que os valores são. Cada um desses sistemas, para Hadbrook, pressupõe uma metodologia específica. De um lado, as ciências naturais elas seriam cegas aos valores, Wertblind, a produção de descrições universalmente válidas, e defendia, né, as ciências naturais eram feitas por meio de produção de descrições universalmente válidas a partir do método experimental e quantitativo, ou seja, o que a gente chama realmente de ciência no sentido inglês da palavra e não no sentido Wissenschaft da língua alemã. Tá? Então, a ideia das ciências naturais era exatamente essa, ou seja, a produção de verdade e de validade dos postulados das ciências naturais
são feitos por meio de descrições universalmente válidas a partir de um método experimental e quantitativo. De outro lado, as ciências sociais ou espirituais, como eu já disse, né, na Alemanha, ciências sociais é Geisteswissenschaft, ou seja, ciências do espírito, elas, por outro lado, não são cegas a valores, pelo contrário, elas são exatamente orientadas pelos valores. E a função dela é produzir descrições particulares, delimitadas no tempo e no espaço, a partir de um método prescritivo, ou seja, que prescreve uma conduta e não apenas descreve algo, e também um sentido qualitativo, ou seja, um sentido mais aberto à subjetividade do que a ideia quantitativa, que ela pretende ser um pouco mais objetiva. Olha só que interessante, Radbruch, ele não conhecia, né, a ideia de regras morais como regras necessariamente universalmente válidas. Tá? Ele entendia que essas regras morais poderiam variar no tempo e no espaço, e a função das ciências sociais era exatamente identificar, descrever essas regras morais dentro no tempo e no espaço, mas com essa metodologia prescritiva e qualitativa. E aqui, as principais ciências das ciências espirituais seriam a lógica, a estética e a ética. De outro lado, o que Radbruch vai fazer? Ele vai adicionar uma terceira metodologia, uma terceira ciência, né, que seriam as ciências, segundo Radbruch, ciências culturais. As ciências culturais, segundo o Radbruch, elas não têm um valor em si mesmo. Na verdade, ela é uma ciência instrumental. Ela tem por finalidade conectar as duas realidades anteriores, ou seja, as ciências culturais, o direito faz parte, o direito é uma ciência cultural, ele tem por finalidade justamente conectar essa ciência social, esse valor que é produzido pela ciência social, no mundo da natureza, no mundo dos fatos. Então, o que Radbruch vai falar basicamente é que o direito é um fenômeno cultural. Tanto os conceitos da ciência naturais quanto os conceitos da ciência do espírito têm uma pretensão de verdade. Tá? Da mesma forma que eu falo que esse computador existe, eu falo que proceder de determinada forma é a forma justa, essas minhas duas falas, essas minhas duas afirmações têm uma pretensão de ser reconhecida por vocês como algo verdadeiro. A cultura, como esse elemento que liga o conhecimento puro e o conhecimento prático, ela não é indiferente aos valores, mas ela tem apenas essa relação, essa função relacional. A cultura tem por finalidade, portanto, segundo Radbruch, e o direito é um fenômeno cultural, tem por finalidade exatamente realizar os valores. Então, para Radbruch, o direito, como manifestação da cultura, tem por finalidade a realização de uma ideia, de um valor, a ideia de justiça, ou seja, o direito serve à ideia de justiça. E aí, para Radbruch, o que ele vai falar é o seguinte: olha, o direito pode ser eventualmente injusto, né? Até porque, segundo o próprio Radbruch, quando ele vai olhar ali nas suas ciências sociais, ele vai entender que as regras morais elas são transitórias, elas podem mudar, elas não são universais absolutas, elas podem mudar no tempo e no espaço. O que ele vai falar é o seguinte: é claro, o direito pode ser eventualmente injusto, mas se ele é injusto, não tira do fato, né? Apesar dele ser injusto, toda pessoa, quando está aplicando o direito ou está querendo realizar uma atividade jurídica, ele está, pelo menos, tendo a pretensão que aquela conduta seja descrita ou seja aceita pela coletividade como uma conduta justa. Então, o direito pode ser injusto, mas apenas porque ele tem por finalidade ser justo, preservar a justiça. O que Radbruch vai fazer, né, criar dentro da sua teoria filosofia do direito, é a diferença entre a ideia de segurança e de justiça. Radbruch vai entender, sim, que a segurança é um elemento fundamental da teoria do direito e da filosofia do direito, né? Uma sociedade onde cada um aplica a sua regra moral em detrimento da valoração moral dos demais é uma sociedade que simplesmente não tem mínimo de segurança para ser estruturada. Então, toda essa ideia da democracia liberal, da legislação, ou seja, regras que são criadas por sujeitos autônomos, elas têm o seu valor. E, na verdade, a primeira função do direito é justamente gerar segurança. Só que, como a gente viu, o direito ele é uma função que serve à justiça, ou seja, ele serve a uma ideia de justiça. Se é assim, o que acontece é que, em eventuais casos, nos casos ordinários, a gente pode
proteger a segurança em detrimento da justiça, não tem problema nenhum. Mas existem alguns casos onde a injustiça pode ser tamanha, tão absurda, por exemplo, a lei que retira a cidadania de todos os judeus. Né? Essa lei seria uma lei tão absurda do ponto de vista da justiça, que o direito estaria traindo a sua própria finalidade, que é servir a ideia de justiça. Então, nesses casos extremos, o direito, por deixar de servir o ideal de justiça, não seria mais direito. Exatamente por isso, eu costumo falar que Radbruch não era relativista, ou melhor, que Radbruch era um relativista, mas de forma alguma ele poderia ser considerado como um positivista. Né? Ele era relativista, sim, porque ele reconhecia a possibilidade do dissenso moral, mas a partir do momento que ele fala que todo o ordenamento jurídico tem por finalidade servir a uma ideia concreta de justiça, ele não pode mais ser considerado como positivista. Então, na verdade, é um mito que Radbruch... Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Então, voltou. Eu entendo que é errado, né? Considerar o Radbruch como um positivista. Por quê? Porque ele coloca a função do direito como uma função de servir à justiça. Então, eu falei um pouco de Radbruch, eu não vou entrar em Alex, até porque a gente tomaria muito tempo, mas Alex vai dar a continuidade a essa ideia. Né? Toda a ideia da ponderação, na verdade, é uma ideia de levar a razão prática, de implementar a razão prática, ou seja, de uma razão que consegue identificar valores, consegue ponderar valores e consegue, a partir da própria razão e não por meio de sentimentos mais, digamos, primitivos, consegue produzir uma verdade válida e verificável e compartilhada por uma sociedade. Então, o que Radbruch vai fazer, o Alex, ele é uma grande continuidade do Radbruch. Né? De outro lado, e é uma escola que eu gosto mais, quem me conhece sabe disso, nós temos ali também os neocantianos de Marburg. Né? Você tinha ali do lado os neocantianos de Baden, do sudeste da Alemanha, e temos também os neocantianos de Marburg. Ao contrário dos neocantianos de Baden, os neocantianos de Marburg eles enfatizavam o papel da epistemologia e da lógica, ou seja, eles não estavam tão preocupados no que diz respeito à questão do valor. O que os adeptos da escola de Marburg vão fazer é desenvolver principalmente a ideia da razão pura de Kant, ou seja, eles vão tentar demonstrar que apenas o conhecimento objetivo é conhecimento válido. E aí, para isso, eles desenvolvem, né, e aqui infelizmente eu vou ter que ser muito superficial, eles envolvem o que eles chamam de método transcendental. Ou seja, eles vão tentar desenvolver a razão pura kantiana para tentar exatamente delimitar as condições de possibilidade do conhecimento científico, fazendo com que essa reflexão filosófica se limite a explicitar as próprias condições lógicas do conhecimento. Ou seja, eles não vão analisar muito a questão dos valores, como as coisas devem ser, eles vão apenas tentar demonstrar como que, logicamente, o conhecimento humano pode ser identificado como um conhecimento possível ou como um conhecimento válido. A sociedade, para esses filósofos, entendida como uma representação da coexistência real dos seres humanos, faz parte da natureza, ou seja, não havia aquela dicotomia que havia nos neocantianos de Baden, principalmente em Radbruch, diferença entre sociedade e natureza. Não, a sociedade, né, a sociedade é parte da natureza e deve ser aplicada, a compreensão da sociedade nós devemos aplicar as mesmas regras para a produção de conhecimento válido. Então, para os cientistas de Marburg, essa divisão, e aqui também, gente, eu estou sendo muito superficial, tá? Claro, quando a gente for analisar isso mais a fundo, tem várias coisas aqui que eu não estou trazendo para vocês, mas, basicamente, a divisão entre ciências naturais e sociais para a escola de Marburg era algo artificial. Existe, para essa escola, só um mundo e só um conhecimento, de modo que toda ciência se ocupa, em última análise, do mesmo conjunto de fatos. Não haveria, portanto, essa distinção entre natureza e sociedade. Bom, o principal herdeiro dessa tradição da escola de Marburg é Kelsen. E assim, eu vou fazer aqui um parênteses antes de falar especificamente sobre a conexão de Kelsen com a escola de Marburg. Kelsen começa a desenvolver a sua teoria em 1911, com um livro chamado Problemas Fundamentais do Direito Público. Depois ele escreve teoria vários outros escritos, mas Problema da Soberania em 2020, em 1920,
depois Teoria do Estado de 1925, e, enfim, embora Kelsen se valesse de concepções filosóficas para criar a sua teoria, Kelsen nunca foi muito explícito, pelo menos até um momento que eu já vou falar para vocês, em tentar demonstrar qual é a base filosófica do seu conhecimento. Na verdade, de certa forma, tanto Harbrook e Kelsen, todos esses filósofos do direito, eles pegam alguma coisa que foi produzida ali na filosofia, dialogam com ela, mas, gente, a gente está fazendo filosofia do direito, não está fazendo filosofia pura, não está fazendo filosofia moral, né? Enfim, é um ramo próprio do conhecimento que tem alguma conexão com a filosofia, mas, de certa forma, vai construir os seus próprios conceitos. E talvez, para alguém que venha da filosofia, esses conceitos podem parecer um pouco deslocados, mas são, porque a gente está olhando o mesmo fenômeno sobre outra perspectiva. Então, Kelsen só vai refinar essa sua conexão com a filosofia, especificamente com a filosofia de Marburg, né, num escrito, numa carta a Renato Treves, que é um italiano, onde ele vai falar com todas as letras que ele realmente tinha o fundamento da filosofia. Isso eu não lembro agora o ano, mas isso é bem tarde na vida dele. Ele vai falar que realmente a fundação filosófica da teoria pura é a escola de Marburg. Mas, assim, na verdade, o Kelsen trabalhou vários conceitos e chegou uma hora que ele precisou pegar uma fundamentação filosófica mais robusta, e ele viu na escola de Marburg aquela, né, algo desenvolvido que era mais próximo da teoria dele. Aí ele começa a fazer essa conexão. Para ele, para Kelsen, a análise das questões jurídicas, embora sociedade e natureza sejam apenas uma coisa, a análise das questões jurídicas revela duas dimensões. De um lado, o ato sensorial do comportamento humano que ocorre no tempo e no espaço, e que pode ser descrito com base nas leis da natureza, ou seja, jogar uma pedra para cima. Isso daí, embora natureza e sociedade sejam uma coisa só, a gente pode descrevê-las de forma distinta. Então, basicamente, de um lado, nós temos o ato sensorial, que é descrito no tempo e no espaço com base nas leis da natureza, e, de outro lado, o significado especificamente jurídico desse ato. Ou seja, esse ato é o mesmo ato, tá? Ou seja, o mesmo ato tem pode ser descrito por leis da natureza e pode ser descrito por leis propriamente jurídicas, mas o fato, especificamente, é o mesmo. Não há uma diferença essencial sobre fato e natureza. O que Kelsen vai falar é que o significado especificamente jurídico desse fato, ou seja, o sentido atribuído pela vontade humana a esses atos ou fatos naturais, eles existem de forma mais ou menos autônoma dentro do conhecimento. É lógico, por exemplo, vamos supor que deixa eu tentar pegar um exemplo aqui. Sim, vamos falar isso aqui antes de eu tentar pegar o exemplo. Então, para Kelsen, o significado desses fatos jurídicos são explicáveis nos termos da imputação e não da causalidade. Ou seja, se nós temos ali, no princípio da causalidade, né, tudo que sobe desce, ou seja, se eu jogo uma pedra para cima, ela vai descer, vamos supor que essa pedra cai na cabeça de alguém e mata esse alguém. Nós temos uma lei criada por alguém que diga que isso configura um homicídio. O fato de eu tacar a pedra na cabeça de alguém automaticamente vai me colocar preso numa prisão? Não. Ou seja, vai precisar que alguém, um sujeito, por meio da sua vontade, impute esse resultado, cadeia, ao meu ato. Ou seja, é sempre necessário que uma vontade humana crie essa conexão entre o mundo natural e esse mundo, digamos, do direito. Então, o que Kelsen vai fazer, basicamente, é distinguir atos de conhecimento e atos de vontade. Segundo Kelsen, apenas a vontade cria o direito e não a razão. E, como consequência, eu acho que eu não coloquei aqui. Sim, coloquei aqui. O que Kelsen vai fazer, em última análise, também é uma afirmação um pouco forte, mas o que ele vai fazer, de certa forma, é rejeitar a razão prática. Por quê? Porque, segundo Kelsen, né, a razão prática tenta compreender duas faculdades humanas essencialmente diferentes entre si e, por isso, inconciliáveis. Quais são? O conhecimento puro, ou seja, o conhecimento dirigido ao ser, e o conhecimento dirigido ao dever ser, ou seja, o conhecimento dirigido ao ser é um ato de conhecimento. Eu posso criar um conhecimento objetivamente válido sobre esse fato. Já o ato de vontade por exemplo, um juiz pode aplicar uma norma ou não.
mas aí se o juiz não aplicou, a gente pode recorrer, tudo bem, mas em alguma medida vai ter sempre alguma autoridade que vai aplicar ou não alguma norma por um mero ato de vontade, não vai ser por um ato de conhecimento, ou seja, não é o próprio conhecimento que está, por exemplo, colocando o Rodrigo Valadão, depois de ter atirado uma pedra, na cadeia, é a vontade de alguém. Então, o que Kelsen vai falar nessa crítica à razão prática do Kant é tentar demonstrar que Kant não manteve na sua filosofia prática a mesma rejeição que combativamente destinou à sua filosofia teórica. Segundo Kelsen, Kant tinha um espírito profundamente arraizado no cristianismo e, por isso, Kant não conseguiu se emancipar da ideia do absoluto. Então, para Kelsen, a razão prática kantiana, quando ela aceita a ideia de que a razão pode levar a uma prática, né, ou seja, uma conduta correta, o que Kelsen está falando é que esses termos são incompatíveis entre si. Então, o que Kelsen vai tentar construir e tentar demonstrar são os limites de uma ciência do direito. E aqui eu vou dar um exemplo. Uma lei aprovada no parlamento, uma sentença judicial, um contrato, são, sem dúvidas, eventos naturais. Eles ocorrem em determinado lugar, no espaço e no tempo, correto? Só que, quando a gente fala que esses fatos existem enquanto fatos naturais, essa é apenas uma descrição parcial da realidade. Uma norma jurídica, ela sempre deve a sua existência de uma decisão, ou seja, uma lei que aprova um parlamento, uma sentença judicial, um contrato, são fatos naturais, mas que criam normas jurídicas. E a partir do momento que há essa decisão, seja o parlamento que decide criar uma lei, seja um juiz que decide criar uma sentença judicial, seja partes que decidem realizar um contrato, essa norma jurídica começa também a existir não apenas no mundo natural, mas também nesse mundo cultural, ou seja, na esfera do dever ser. Então, a partir desse momento, essa norma, contrato, lei, sentença, também começam a existir de forma autônoma, sem que a gente sequer tenha que levar em consideração a vontade efetiva daquela pessoa que produziu. Uma lei, por exemplo. Uma lei é produzida, nós aqui, enfim, até hoje, aplicamos a Constituição de 88, mas a gente não fala em vontade de todas as pessoas que participaram da Constituinte. Não, a vontade, né, constituinte adquire uma dimensão autônoma. Ela é, ao mesmo tempo, um fato natural e é também um fato jurídico, porque essas realidades são, na verdade, uma só. A ciência do direito, então, para Kelsen, deve se limitar ao conhecimento da norma, ou seja, essa norma existe, e, para isso, descrever uma norma. A gente pode falar, de certa forma, com a mesma metodologia que a gente fala com as ciências sociais, que a Constituição de 88 existe, que o Código Civil existe. Agora, será que um juiz vai aplicar o Código Civil, ou vai aplicar a Constituição em algum momento ali, algum caso que seja levado para a sua apreciação? Bom, isso daí é um ato de vontade, é um ato que o conhecimento humano não pode falar mais nada, é um ato que o juiz vai fazer se ele quiser, nós podemos criar eventualmente métodos de controle, mas esses métodos serão sempre imperfeitos, porque, em última análise, sempre a criação do direito é um ato de vontade. Uma ciência do direito, por não conseguir descrever as paixões humanas, ou melhor, a ciência, segundo Kelsen, por não conseguir descrever, ou por não poder fazer um conhecimento válido sobre as paixões humanas, a ciência do direito proposta por Kelsen, não consegue descrever como os juízes ou como as autoridades vão atuar. Apenas podem descrever, a partir do momento que elas atuam, como a atuação delas pode ser descrita da mesma forma que o mundo da natureza é descrito. E aí o que eu acho muito interessante, esse é meu último slide, é que o que Kelsen vai fazer, e o que eu acho muito interessante, ele vai fazer uma distinção, né, entre política e direito. Ou seja, a criação de uma norma jurídica é sempre tarefa da política. Não há, segundo Kelsen, uma distinção essencial entre aplicação e criação do direito. Por quê? Porque toda aplicação do direito pressupõe, de um lado, um ato de conhecimento, ou seja, um ato que tenta descrever a norma jurídica e seus limites formais. E aqui eu vou dar um exemplo. Se eu, que taquei uma pedra na cabeça de alguém, enquanto cientista do direito, olhando o ordenamento jurídico brasileiro, o que um cientista pode falar, levando em consideração o ordenamento jurídico brasileiro? Bom, pode falar o seguinte: bom, dado que a Constituição brasileira preserva a vida e a liberdade, mas transfere ao parlamento a competência para legislar sobre direito penal, uma vez que o parlamento, no exercício da competência que lhe foi conferida pelo Constituinte, tipifica a conduta de matar alguém
pena simples de 6 a 20 anos, eu posso dizer que Rodrigo Valadão poderá estar sujeito a uma pena restritiva de liberdade de 6 a 20 anos. Enquanto cientista do direito para Kelsen, e era isso que Kelsen estava tentando construir, era o máximo que eu posso fazer. Agora, se o juiz vai efetivamente aplicar aquela norma, se o juiz vai me absolver, enfim, sem fundamentar, se o juiz vai fazer qualquer outra coisa, eu não tenho como, por meio da ciência, compreender aquele ato de vontade do juiz. Então, toda aplicação do direito pressupõe, de um lado, um ato de conhecimento, e esse é o objeto de uma ciência do direito para Kelsen, de outro lado, um ato de criação. A partir que eu identifiquei os limites que o conhecimento me deu, eu posso ali escolher uma dessas possibilidades, mas essa escolha nunca vai ser guiada pela razão. Essa escolha vai ser guiada pelas emoções, e para Kelsen essas emoções são imunes ao conhecimento racional. Meus amigos, é isso que eu tinha para falar para vocês. Espero não ter me alongado muito. Esses aqui são meus contatos. Quem quiser mais vídeos sobre teoria do direito e privacidade, eu também falo muito sobre privacidade e proteção de dados pessoais, tem o meu canal do YouTube. Tenho também, convido vocês a conhecerem o meu podcast com 2 outros amigos procuradores, o Leonardo Carrilho e o José Vicente, Coisa Jogada. Está em todos os agregadores de podcast, vocês encontram em qualquer um deles. E aqui estão os meus contatos para quem quiser trocar ideia, quiser conversar. Eu fico à disposição e devolvo agora a palavra ao meu querido Fernando. Gostaria de agradecer a belíssima apresentação. Fico feliz em ver como que você está se desenvolvendo, como você está estudando, está se tornando cada vez mais profundo nos seus conhecimentos, como você pôde aqui trazer uma palestra tão... não é Kelsen, praticamente você não falou de Kelsen, você trouxe todo o arcabouço que levou ao Kelsen, isso é fundamental. Eu vou passar as perguntas, eu só trouxe alguns pontos que eu anotei aqui, eu acho que as palestras atenderam perfeitamente ao que nós pensamos para hoje. Ô, Fernando, deixa eu só fazer um parêntese aqui. Rapaz, é difícil falar de Kant tendo um especialista ouvindo, hein? Não vou te enganar. Pois é, eu imagino. Fico aqui, ó, quanto eu devo ter falado de bobagem. Ainda bem que eu não falei de Kelsen. Exatamente, só usei o que foi necessário para eu poder falar de Radbruch e Kelsen, mas assim, são simplificações, né? A gente não, já é natural, até para não tem como fazer explicar, conhecimento, né? Não tem como fazer um conhecimento, ainda mais só Radbruch e Kelsen seriam 2 mundos, então. Sim, mas foi maravilhoso, eu achei que foi sensacional. Eu vou fazer alguns apontamentos aqui, depois vou passar para as perguntas. A gente vai ter limitação de tempo, claro, porque o extravasou, levei um puxão de orelha das 3h25 do último dia do Sejur, por questões instrumentais. Por mim, a gente iria direto, mas enfim. Quando eu coloquei o Kant aqui, quando a gente pensou em trabalhar com Kant, algumas coisas vêm à mente. Primeiro, que quem for estudar o Kant, perceba primeiramente, e extrai dessas palestras, que o mesmo autor ele acabou gerando repercussões muito diferentes no âmbito do pensamento jurídico, seja no que tange as percepções mais valorativas, como o Valadão colocou, chega até o Alex hoje, mas a gente pode trabalhar com o Rawls, totalmente citado no âmbito jurídico, e o Radbruch teve um papel na Alemanha do século XX muito importante, como também linhas de desenvolvimento menos valorativas, como o Kelsen sendo um dos seus principais representantes, ainda que o Kelsen tenha uma perspectiva humanista de fundo, ele não é a pessoa, como você, insensível, como alguns professores tentam colocar, muito pelo contrário, o Kelsen estava preocupado com a democracia e com o estabelecimento de um regime liberal. Se você me permite, Fernando, a principal distinção, por exemplo, do Kelsen e do Radbruch é que Radbruch vai fazer uma filosofia do direito, Kelsen vai fazer uma teoria do direito, que são coisas que não se excluem, né? Porque o que Kelsen vai fazer é o seguinte: é lógico que o direito tem essa dimensão ideal, tem essa dimensão especulativa e tem essa dimensão moral. Só que o conhecimento que você faz sobre isso é especulativo e Radbruch, por exemplo, fez para mim muito bem isso. É o meu filósofo do direito preferido, Radbruch, né? Mas Kelsen, na verdade, ele está pegando o mesmo objeto e vendo por outro ângulo. O que ele está tentando fazer é desenvolver um conhecimento científico, nos termos mais estritos da palavra, E voltando ao Kant, se me permite, eu acho que o fundamento disso está no Kant, porque assim, se você for pegar a escola de Marburg, que você colocou tão bem, qual era a grande crítica que o Hermann Cohen, um dos principais autores da escola de Marburg, fazia ao Kant? O Hermann Cohen dizia: o Kant
ele perdeu muito quando ele passou da filosofia especulativa, que tem como vórtice a crítica da razão pura, para a sua filosofia prática. O Kant não teria sido kantiano quando ele desenvolveu a sua filosofia prática. Então, esses neocantianos vão tentar resgatar o que eles dizem assim, ser mais kantianos do que o próprio Kant. E é por isso que eles vão desenvolver toda uma teoria que tenta explicar a diversidade. E o que o Kelsen fez, de certa maneira, principalmente nos seus primeiros trabalhos, foi isso: desenvolver uma teoria jurídica que pudesse dar conta da pluralidade de fenômenos sociais que devem ser abarcados pelo direito. Uma teoria que pudesse ser sustentável independentemente da diversidade, que pudesse explicar a diversidade. E essa é uma ligação que você faz, que tem que ser feita entre esse Kelsen, principalmente esse Kelsen inicial, porque ele vai assumindo novas perspectivas a partir das críticas que são feitas a ele, por exemplo, pelo Wolf Rose e por outros autores. Mas, assim, esse Kelsen, ele é um cara preocupado em levar uma teoria do direito que seja capaz de explicar efetivamente a normatividade. Essa era a preocupação dele. E tendo como pano de fundo, evidentemente, toda do ponto de vista político, acho que você falou muito bem quando você colocou que o Kelsen não consegue ver o Kelsen hoje para além sem também enxergá-lo como uma pessoa preocupada politicamente com uma questão liberal, com uma questão democrática. Enfim, eu acho que a sua palestra ela trouxe essa perspectiva, ela trouxe as escolas, ela trouxe as diferenciações. Eu acho que isso é fundamental para as pessoas que estão aqui. E chegando ao professor Luiz Paulo, outra questão que o professor Luiz Paulo colocou muito importante, recai também diante do que eu falei sobre a unidade do pensamento kantiano, porque muitos autores vão chegar e falar, inclusive, que a Metafísica dos Costumes, que foi a obra sobre a que o professor Luiz Paulo se debruçou, é uma obra de senilidade que não teria encaixe perfeito nas outras obras kantianas. Então, não só a filosofia prática, alguns autores vão falar, olha, aqui o Kant foi menos kantiano, mas como assim, teria chegado ao auge dentro de uma perspectiva da metafísica dos costumes, que teria ido de encontro a uma série de compreensões, inclusive especulativas kantianas. Então, o professor Luiz Paulo colocou muito bem, que nós temos que buscar alguma interpretação, encaixar esse trabalho relevantíssimo, que é a metafísica dos costumes, que teve uma repercussão importantíssima no âmbito da teoria do direito. Saibam vocês que, no âmbito das decisões judiciais, se vocês forem buscar o Supremo Tribunal Federal, se vocês forem buscar o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, vocês vão verificar a citação referência aos imperativos categóricos, em especial a segunda redação, que é aquela, ou a dignidade, o homem como um fim de si mesmo, não instrumentalizar a figura humana, que é uma obra kantiana, é a obra de mais fácil acesso, eu acho que sugiro que vocês lembrem, é curtinha e de fácil entendimento, mas que não expressa a complexidade do pensamento kantiano, que não expressa o porquê do Kant ter sido colocado não só nesse evento, mas porquê do Kant ter gerado diferentes percepções jurídicas e filosóficas que nos abraçam até hoje. Então, não foi o artigo 1º, inciso 3 da Constituição da República Federativa do Brasil, dignidade da pessoa humana, tem uma origem no segundo imperativo categórico, enfim, nas compreensões morais práticas kantianas, como também a própria ideia de obediência à estrutura normativa e o compromisso que nós temos que ter com uma estrutura normativa também tem uma referência que passa pelo pensamento kantiano, dentro da perspectiva mais lógico-transcendental, que é a metodologia que ele desenvolveu lá para nos relacionar com as coisas, mais especificamente formando os fenômenos, ou seja, a gente não tem relação com a coisa em si, que é o que o Valadão colocou muito bem, a gente tem relação com a coisa se transforma em algo para nós, que é a ideia do fenômeno. Mas colocando, eu não conseguiria não falar, porque eu adoro esse autor, mas eu vou passar a uma pergunta que foi feita aqui no chat deixa eu só me encontrar aqui, pela Mercy, e vocês fiquem também à vontade para falar sobre o que quiserem, sobre o que eu falei, ou o professor pode falar também sobre o que o Valadão colocou. A partir da concepção substantiva de justiça, como se pode pensar o direito de resistência frente aos atos legais, porém imorais? Aí, quem vocês quiser falar, pode falar, professor. Obrigado. Tá bem, obrigado. Então, eu gostaria, antes de responder à pergunta da Mercy, situar algumas coisas, assim, acho que não é questão de apresentar corretamente ou não, né? Quer dizer, nós somos
obrigados, como professores palestrantes, às vezes, a fazer certas simplificações para entendimento um pouco mais amplo. Então, eu acho que não é uma questão de correção, não. Mas, assim, o que eu gostaria de pontuar, primeiro, assim, que, segundo eu aprendi, pelo menos, tal, né, a formação também na USP, como o professor Rodrigo, é que a razão ela é uma só, mas ela tem o seu uso teórico e o seu uso prático. Então, na verdade, na primeira crítica, Kant faz a crítica da razão em seu uso teórico, quer dizer, diz respeito ao conhecimento, né? E na crítica da razão prática, ele faz uma crítica da razão em seu uso prático, quer dizer, respeitante à ação, ao que deve ser feito, né? Há três perguntas fundamentais que são feitas e que servem para nortear o conteúdo das três críticas, né? Que são o que posso conhecer, o que devo fazer e o que me é permitido esperar, né? Então, o que posso conhecer é tratado basicamente na crítica da razão pura, escrita em 1781. A crítica da razão prática, o que devo fazer, então essa pergunta é respondida na crítica da razão prática, publicada em 1788. E a pergunta o que me é permitido esperar seria, de certa forma, respondida na crítica do juízo, com a sua noção de teleologia e tal, publicado em 1792. Então, esse é o eixo da filosofia crítica kantiana. A partir daí, várias desdobramentos se fazem. Ele vai, então, desdobrar o que está contido nessas obras. Então, os fundamentos fundamentação da física fundamentação da metafísica dos costumes em relação à razão prática, os princípios metafísicos da ciência da natureza em relação ao conhecimento, né? E, enfim, eu não vou me alongar aqui. E é importante notar que essas três perguntas fundamentais, o que posso conhecer, o que devo fazer, o que me permite esperar, podem ser traduzidas, as três, por uma pergunta só, fundamental: o que é o homem? Né? Isso foi uma coisa que foi pontuada pelo padre Henrique Cláudio da Lima Vaz, um filósofo brasileiro de Belo Horizonte, né? E que ele fala a respeito nos seus escritos. Bom, então eu só queria pontuar isso apenas para situar né, essa questão do pensamento de Kant de maneira mais geral. Agora, indo direto à pergunta da Mércia, assim, só mais uma coisa antes também, eu acho que essa distinção que o professor fez entre a escola de Baden e a escola de Marburg, ela é realmente importantíssima, porque se fala, em relação à escola de Baden, do primado da razão prática, ou seja, e que é uma perspectiva a qual se encontrava afiliado o Henrique Cláudio da Lima Vaz, e, modestamente, eu também a tendência para a qual eu mais me inclino. Inclusive, na minha palestra, de certa maneira, eu mostro isso, né? Quer dizer, como, a meu ver, o direito está subordinado à moral, né? Então, daí o primado da razão prática, né? Pois bem, então, indo à pergunta da Mércia, a partir da concepção substantiva de justiça, como se pode pensar os direitos de resistência frente a atos legais, porém imorais? Bom, essa é uma questão realmente difícil, porque há um equilíbrio que deve ser feito. Quer dizer, Kant mesmo, ele diz: raciocinai o quanto quiserdes e sobre o que quiserdes, mas obedecei. Né? Isso ele escreve no resposta à pergunta o que é o esclarecimento. Né? Então, a ideia é de que você pode questionar, você pode protestar, pode criticar, etc., mas a ideia de que a lei deve ser obedecida. Quer dizer, enquanto as leis não forem mudadas, elas têm que ser obedecidas. Então, nesse contexto que caberia um direito de manifestação, né, de crítica, mas não um direito de desobediência, por exemplo, de afrontamento das posições legais enquanto elas forem tais. Agora, é claro, se uma revolução ocorrer, então o novo regime, o novo governo deve ser obedecido dentro do mesmo espírito, a ideia de que a lei deve ser obedecida. Né? Então, acho que nesse contexto é que daria para encaixar não um direito de rebelião,
mas um direito de protesto, manifestação, né, de questionamento, mas não a desobediência, pelo menos na visão clássica do Kant, né? Bem, então, isso é puramente em relação a Kant. Se a gente for entrar em Rawls, aí seriam outras complicações, lembrando que Rawls ele está por trás, no embasamento, para chamadas políticas afirmativas, né? Quer dizer, o seu texto nasce no contexto das lutas pelos direitos civis, né? Pela ampliação dos direitos civis nos Estados Unidos, né? A igualdade entre brancos e negros, né? Integração do negro à sociedade, tudo isso, e o desenvolvimento das políticas afirmativas. Então, Rawls vai fornecer um embasamento para se pensar essa questão. Quer dizer, você tem um dado estado de coisas, um status quo na sociedade, mas você pode mexer, intervir nisso até certo ponto, né? Você pode o governante, né, pode interferir nesse processo de modo a gerar maior igualdade, né, até essa forma. Mas isso é uma outra questão, aí a gente pode passar para a próxima. Aí. Então, obrigado pela pergunta, Messi. Valadão, quer falar, Valdo? Assim, eu não conheço, não posso falar com propriedade sobre direito de resistência a Kant, mas sobre a ideia de direito de resistência em si, a ideia é que, vamos tentar analisar historicamente, né? As revoluções liberais se dão, né, a partir da ideia de um direito natural, inalienável, onde o sujeito ele é o centro de tudo e tal. Só que uma vez que você tem um rompimento com o antigo regime, institui um Estado de bases liberais, o direito de resistência ele começa a se apresentar como algo problemático. Por quê? Porque você não pode, a todo momento, se cada um tentar invocar o seu direito natural, alguma coisa, para deixar de observar uma lei criada pela coletividade, enfim, é o liberalismo agindo contra o liberalismo, né? É o liberalismo contra a democracia liberal. Então, a democracia liberal ela se atualiza a partir do momento que o liberalismo passa a ser a forma de organização social para uma estrutura onde a liberdade já nasce regulada, né? Você não tem mais aquela situação de uma liberdade metafísica pré-existente. Na verdade, a própria noção de liberdade é uma liberdade regulada. Então, talvez, quando a gente está falando no campo da filosofia política, talvez a gente sequer possa falar num direito de resistência propriamente dito. O que não significa que, no âmbito da filosofia moral, né, você vai ser sempre o senhor do seu próprio julgamento. Não significa que você, uma vez, olha, eu acho essa lei um absurdo, eu não vou obedecer essa lei, me recuso, tudo bem, mas é uma lei, vai ter consequência, não tem problema. O meu julgamento moral me impede de observar essa lei. Então, se você faz uma análise de um direito de resistência como um direito político, dentro de uma estrutura de uma sociedade liberal, fica difícil você entender um direito de resistência, né, dentro dessa estrutura, ou seja, no sentido de uma filosofia política. Mas dentro de uma filosofia moral, não há limite para o direito de resistência. Enfim, você é o senhor do seu próprio julgamento. Você é, né? Então, nesse sentido, Kelsen, por exemplo, vai dizer isso, né? Há sempre um mínimo de espaço de liberdade que nenhuma lei pode te impor, né? Que é o seu julgamento moral. Então, esse julgamento você vai ser sempre senhor do seu próprio destino, e aí você vai poder resistir contra o que você quiser, né? Essa é a ideia de autonomia mais pura, né? Então, acho que tem essa distinção aí de falar em direito de resistência como um direito moral ou como um direito político. E se me permitem, a gente falou sobre São Tomás de Aquino na última sessão, e mesmo São Tomás de Aquino, que ele é muito mal lido, se vocês pegarem a Suma Teológica, o São Tomás de Aquino não vai se diferenciar muito disso, porque ele não assume, ao contrário do que alguns vão dizer, uma liberdade ampla das pessoas para descumprirem normas com base numa compreensão moral metafísica, nem nada disso. Na verdade, São Tomás de Aquino reconhece, a partir de uma compreensão filosófica
que vem desde Platão, que a ideia de ordenação se liga à ideia de bem. E se a ideia de ordem se liga à ideia de bem, e a ideia de lei se liga à ideia de ordem, a lei humana, a lei, inclusive a lei humana, ela tem uma noção que deve ser uma dignidade, vamos botar assim, usar a palavra dignidade não no sentido kantiano, mas uma dignidade, no sentido de distinção, que tamanha que deve levar o sujeito à sua obediência, mesmo quando essa lei for uma lei injusta. Agora, o que o São Tomás vai dizer é, em alguns casos, uma situação que vai de encontro, vamos dizer assim, aos primeiros postulados da lei natural, vamos colocar assim, que não são, que não é uma visão, vamos dizer assim, robusta de lei, não, são princípios básicos, aí sim você poderia ter uma possibilidade de descumprimento. Essa é uma preocupação que vem da filosofia desde a compreensão grega. Se você pegar o Fédon, o diálogo platônico, ao Sócrates é oferecida a possibilidade de fuga, e Sócrates diz que, ainda que ele tenha sido injustiçado naquele julgamento, ele não pode virar as costas para o modelo político, para a cidade que permitiu que ele fosse quem ele se tornou. Ou mesmo preocupar, agora, de uma maneira diversa, também aparece em Antígona a possibilidade de o descumprimento de uma lei reputada extremamente injusta. Então, assim, é uma preocupação, e essa pergunta da Messa é extremamente complexa por causa disso, que vem desde o início da trajetória filosófica com diversas linhas. Agora, a pergunta que eu ia fazer, assim, talvez para encerrar aqui, será... Eu vejo no liberalismo a transformação, ou pelo menos uma passagem, de uma ética da responsabilidade, que foi o pensamento clássico e o pensamento cristão, de uma filosofia baseada na comunidade, uma filosofia que enxerga no sujeito muito mais deveres do que direitos, para uma ética dos direitos. Uma filosofia individualista, uma filosofia que traz espaços para a manifestação individual em detrimento do Estado, ou seja, que impõe deveres ao Estado. Aliás, uma filosofia, um modelo político que já cria uma relação direta entre sujeito e Estado. O Robert Nisbet ele coloca isso perfeitamente. Na verdade, o Estado moderno ele cria essa ponte imediata entre sujeito e Estado, passando por cima das entidades intermediárias. A minha pergunta é: a gente vê isso de uma maneira normalmente muito positiva. A minha pergunta é: será que existe algum outro lado, como, por exemplo, quando nós vemos toda a tradição filosófica até a modernidade fundada numa teoria das virtudes, fundada numa ética justamente da responsabilidade e do dever do sujeito para com a sua comunidade, e nós passamos por uma ética da individualidade, será que há alguma perda nisso em relação à formação humana e em relação à atividade política vinculada, talvez a algum ideal de virtude que nós perdemos e por isso estejamos enfrentando tantos problemas? Deixo esse pensamento aí. Professor, quem quiser responder. Eu posso começar? Sim, a sua pergunta é muito boa, Fernando, agradeço, e é bastante complexa ao mesmo tempo, né? Quer dizer, na verdade, eu não estou bem certo de que, no período anterior ao liberalismo, se houvesse uma ética da responsabilidade, né? Eu diria que haveria uma ética baseada em noção, como, por exemplo, da honra, né? E também de uma desigualdade fundamental, quer dizer, você seria julgado pelos seus pares, você tem estamentos, né? Você tem a nobreza, você tem a plebe, né? Então, eu não acredito que seja, de fato, uma ética da responsabilidade, mas sim, eu acho que essa noção de honra, ela aparece, a ideia de nobreza, etc. Com o início aí da Revolução Industrial, liberalismo e tal, com, por exemplo, a independência das colônias americanas, né, a nação dos Estados Unidos, tal, surge uma outra noção de ética baseada na noção de igualdade. Quer dizer, propriamente a ideia de todos são iguais perante a lei. Não importa se você é rico ou pobre, né? Então isso o Tocqueville aponta muito bem. Quer dizer, embora ele próprio seja um nobre, né? Venha de um mundo baseado, né, nessa desigualdade fundamental, na noção de hierarquia, na noção de honra, e ao mesmo tempo que ele lamenta uma perda disso, você não vai encontrar honra nesse sentido entre os burgueses, mas ao mesmo tempo ele diz que isso é inevitável e que a igualdade
é o novo valor e assim deve ser. Quer dizer, então, ele é uma figura entre dois mundos, né? O Alex de Tocqueville, né? E, agora, eu acho que uma outra noção que eu acho que a gente pode invocar aqui, baseado em Nietzsche, né? Nietzsche, na genealogia da moral, como você sabe, ele traça exatamente uma genealogia da noção de culpa, né? Quer dizer, a ideia da nossa sociedade judaico-cristã baseada, sobretudo, na noção de culpa, né? E isso, de certa maneira, não era o espírito, ou não é o trabalho, como diz Marx, mas seria a culpa que moveria a sociedade, né? Diz que a moça, quando ela chega à maturidade, ela sabe que ela se tornou uma adulta porque ela chega para a mãe e diz assim: mãe, eu já sou capaz de sentir culpa sozinha, né? Então ela chegou à maturidade, né? Mas então isso a gente analisa. Aí o que você falou de ética, de responsabilidade, aí eu acho que pelo contrário, eu acho que nesse momento a gente precisa entrar numa ética de responsabilidade e deixar para trás exatamente a noção de culpa. Quer dizer, em vez de ficarmos nos penitenciando pelo que fizemos, por exemplo, com a natureza, destruindo, nós temos que assumir o que nós fizemos e trabalhar para tentar reverter ou diminuir o impacto da destruição ambiental. Quer dizer, nós temos que reflorestar, temos que preservar os animais, a fauna, a flora, os oceanos, e fazer o que pudermos para resgatar ou, pelo menos, atrasar um pouco essa deterioração, né? Isso é o que defende, por exemplo, o Karl Otto Apel, né, baseado no Hans Jonas, no princípio responsabilidade e tal. Então, eu acho que você pegou bem né, essa ideia da responsabilidade, mas que eu acho que é uma noção contemporânea. Não é algo que houve no passado, mas é algo que hoje nós deveríamos enfrentar. Isso, pelo menos, é o que eu consegui pensar aqui de improviso sobre isso. Não sei se o Rodrigo quer acrescentar Não algo. tem nada a acrescentar, não. Acho que a pontuação foi perfeita. Obrigado. Então, eu vou agradecer aqui a participação de todos, já estamos no horário adiantado. Professor, muito obrigado novamente, professor Luiz Paulo. Valadão, muito obrigado, belíssima palestra sua, e espero que estejamos juntos brevemente. Semana que vem, só para deixar para vocês, vamos ter uma palestra no horário mais diferente, tá? Vai ser 2h30, quarta-feira, 2h30. Vai ser sobre sociologia, com Leonardo Carrilho, vai participar como debatedor, e o professor Rodolfo Neves, que é do História Online, não sei se vocês conhecem, um excelente também palestrante, vai falar também sobre vocês, sobre como que a sociologia clássica influenciou o desenvolvimento do pensamento jurídico. Agradeço novamente, agradeço o Sejur, um abraço a todos e até a próxima.